De volta com programação nacional, hoje estamos falando sobre o uso da tecnologia no seu dia a dia. Será que ele é prejudicial? O uso desenfreado acaba te prejudicando? Para isso estou com a presença aqui do professor Neto, que está conosco, e também o doutor Francisco, que é especialista em biofísica aplicada à saúde. Bom, no bloco anterior nós estávamos falando sobre o uso dessa tecnologia, que tem que ter toda uma dose, como tudo na nossa vida, né? Nada de forma exagerada. Mas também não sabemos o que vai acontecer futuramente com todo o uso dessa tecnologia. Pode prejudicar a nossa saúde ou não também, né? Dependendo da situação, né, doutor? Bom, a implementação da tecnologia nas escolas já é uma realidade, como o uso dos tablets. Nós vamos ver uma matéria agora e depois nós voltamos para comentar esse assunto. Alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio estudam em tablets de última geração. Em vez de atividades no caderno, exercícios online. Essas inovações já acontecem em escolas particulares no Brasil. Eles trabalham muito com o fórum, com entrega de tarefas, eles trabalham com avaliação por pares. Então, o aluno publica a sua atividade, depois os colegas ou o grupo de colegas fazem a avaliação. A gente trabalha na área de línguas com salas de bate-papo. Então, são muitas as possibilidades, com construção de texto, wiki e assim por diante. Coisas que eram difíceis antes, o professor antes utilizava apenas como repositório, hoje ele passa a utilizar dentro da sala de aula. Quem tem mais de 30 anos de idade sabe que quando estava na escola a aula era diferente. A lousa não era digital e as pesquisas eram feitas só em livros. Mas hoje, em apenas um clique, eles têm rapidamente um mundo de informações nas mãos. O aluno tem tudo que ele precisa para dentro da sala de aula num aparelho só, né? Ele lá dentro tem todos os livros já vêm embarcados no tablet dele, ele tem os seus cadernos, ele tem suas anotações, ele tem acesso à internet, a todo o conteúdo multimídia que acompanha os livros, né? Sem falar que ele tem ferramentas de comunicação e de colaboração fantásticas. Os alunos receberam as mudanças de forma positiva. Já acostumados com o mundo digital, esses adolescentes não tiveram dificuldades com a tecnologia. Com um toque eu passo de um livro para um caderno, não tem perigo de esquecer coisa, tá ali tudo muito perto. Acho que principalmente a agilidade, essa interação da aula com o professor é o principal. Para mim era um peso, você tem que ficar levando o livro para a escola e depois para casa. Então eu tenho tudo no tablet, assim como eu tenho os cadernos também. Eu tenho uma ideia, consigo conversar com os professores, tenho chances de implementar isso, testar isso aqui no ambiente escolar. Isso me permite ampliar bastante esse conhecimento, desenvolver coisas que correspondam à necessidade na vida escolar e, sem dúvida nenhuma, isso vai acrescentar bastante aí no futuro. Com liberdade para criar aplicativos, Thales, que sempre gostou de web, logo pensou em algo para facilitar a rotina escolar e desenvolveu uma agenda. O bom também do aplicativo é que sincroniza provas e tarefas com toda a turma. Então basta que apenas um marque uma tarefa, uma prova, e todos podem visualizar. O estudo é levado a sério e a escola adotou um sistema de gestão para o uso adequado dos tablets. E relatórios diários são entregues aos professores. Todos esses dados gerados, eles dizem muito. Se o aluno está interessado, se ele não está interessado, se a aula está funcionando para aquela turma ou não. Então agora a gente tem uma condição muito interessante de ter os dados, analisar esses dados e mudar algumas realidades. Mas você tem que ter em mente que, na verdade, você vai estar afetando o seu desempenho escolar com isso. Você vai estar deixando de prestar atenção na aula para prestar atenção numa coisa completamente distinta. Será o fim dos cadernos? Como será daqui 15 anos? Bom, está aí. Portanto, o uso do tablet já é uma realidade aí para muitas escolas. Professor Neto, onde fica o papel do professor diante de tudo isso que nós vimos? Toda essa tecnologia está trazendo uma nova postura do professor, né? O professor não é aquele simplesmente que informa, mas aquele que conduz, né? Hoje o professor ele tem um papel muito importante em todo esse processo como mediador, né? Então, por isso que as universidades hoje que trabalham com as licenciaturas têm que formar bons profissionais, que não só tenha a visão pedagógica, mas que tenha também a visão tecnológica. Por quê? Porque o professor, tendo essa visão mais ampla dos recursos tecnológicos, o conhecimento pedagógico
e o domínio do seu conteúdo, o que ele vai fazer? Ele vai conduzir o aluno em todo esse processo. E uma coisa que a gente percebe também hoje no processo de ensino-aprendizagem, as informações, elas são transmitidas numa velocidade muito grande. E o aluno ainda continua, não só o aluno, mas nós seres humanos, nós temos limites, né? Nós não avançamos tanto quanto as tecnologias. Então a nossa capacidade de assimilar, né, de sintetizar, de compreender, né, ela ainda é limitada. Então o que o professor tem que fazer? Ele tem que educar o aluno ou desenvolver processos para educar o aluno a focar naquilo que é importante, naquilo que naquele momento é o objeto, é o objetivo da aprendizagem. Não basta apenas você sobrecarregar o aluno com informações, sem oferecer para ele a possibilidade de desenvolver habilidades e competências nas quais ele possa trabalhar com aquele conhecimento, com aquelas informações e transformá-las em conhecimentos significativos. Então, o papel do professor hoje, ele passou a ser fundamental. Por quê? Porque ele é agora um grande mediador, onde ele sabe qual é o ponto de saída e aonde nós devemos chegar, né? Que é o ponto de chegada, que é a produção do conhecimento. A tecnologia facilita a aprendizagem? Facilita, né? Para quem trabalha com física, por exemplo, né? Através de simuladores, você vê inúmeras reações, né? Geografia, você pode conduzir o aluno usando os recursos tecnológicos para diversos espaços geográficos, né? Então isso é importante, mas nada disso teria funcionalidade se não tivesse o quê? Um objetivo claro. O que o professor deseja com aquilo? O aluno vai aprender o quê com todos esses recursos e com toda essa construção? Então o professor tem que ter bastante clareza, né, que ele vai utilizar de todos esses recursos tecnológicos, mas no final do processo o aluno vai ter determinado conhecimento, né, vai produzir determinado conhecimento. Então hoje o professor ele tem esse papel fundamental, que é ser o mediador, né, de todo o processo. E como fica o professor diante de toda essa tecnologia? Porque muitos dos professores também tiveram que fazer uma readaptação, porque não vieram com essa tecnologia, né, não passaram por esse processo. E no fim, no meio do caminho, caiu no colo deles, né? Bom, eu tenho que utilizar essa mesma ferramenta que muitas vezes até o próprio aluno é mais ágil do que ele, né? No uso do tablet, enfim, porque eles já cresceram com isso, né? O convívio deles já é normal. Como é que fica essa questão do professor, esse paralelo aí? Por isso que eu falei para você, Júnior, no início, que as universidades hoje que desenvolvem, né, as licenciaturas plenas, né, elas precisam, né, colocar dentro das suas grades, né, de currículo esta questão do ensino, né, da aprendizagem para as tecnologias, porque a gente não tem como negar que elas estão aí presentes, né, e quem não, a minha geração, né, que não é um nativo digital, mas que, como você colocou muito bem, nós tivemos que aprender a manusear, a utilizar, a colocar esses recursos dentro do processo de ensino-aprendizagem, vai exigir de cada profissional uma atualização, né? Você está aberto para novas aprendizagens, né? Para você investir na sua carreira profissional, sabendo que você tem diante de si, né, essa necessidade de, além de ter o conhecimento pedagógico, você vai ter que ter um certo conhecimento tecnológico. Há uma certa restrição hoje? Há. E por que eu digo para você que há uma restrição de muitos profissionais? Porque muitas vezes o professor olha para esses recursos tecnológicos e dentro do mercado ele percebe que aquilo vai ser um acúmulo a mais de trabalho e muitas vezes não remunerado. Por quê? Você vai preparar um recurso você vai preparar uma aula utilizando recursos tecnológicos, né? Você vai ter que gastar um tempo, né, em casa, né? Você vai ter que buscar esses recursos. Você tem que aprender também a mexer com eles. Aprender a mexer, né? Então, e isso não é remunerado, né? Isso não é remunerado. Então, bom, aí muitas vezes ele se coloca na situação de estar contrário a tudo isso, né? Pelo fato desta questão. Né? Tanto é que já se discute muito hoje, né, colocar dentro da carga do professor o pagamento da chamada hora tecnológica. Né? Além da gente ganhar como hora atividade, hora de preparação, colocar a chamada hora tecnológica. Por quê? É o momento que você está preparando a aula, utilizando os recursos tecnológicos, e é a hora também que você tem
né, muitas vezes, sendo necessário atender um aluno, uma dúvida que ele mandou para você por e-mail, ou dentro dos portais educacionais, né, um canal mais direto entre o aluno e o professor, que ele vai ter que resolver e que vai ter que fazer naquele momento que já não é mais o seu horário de trabalho. Então há uma discussão hoje com essa questão de colocar dentro da carga de trabalho do professor como remuneração a chamada hora tecnológica. E o outro aspecto, dentro daquilo que você tinha perguntado inicialmente, né, é a necessidade mesmo do professor hoje se atualizar. Né? Ele precisa ter esse conhecimento tecnológico. E o que se percebe muito hoje nas instituições escolares? Né? A gente percebe um abismo, né, entre, de um lado você tem o pessoal de TI, né, o pessoal que a escola, né, informatizou, né, o pessoal que cuida da rede, o pessoal que cuida dos equipamentos, do computador de informática. Do outro lado você tem os professores que têm conhecimento pedagógico, né, que têm o domínio do conteúdo, e aí entre os dois uma lacuna, né? Que eu acredito aí que ou deva surgir um novo profissional, que eu chamaria de um educomunicador, né, que faria essa interação, né, essa ligação entre o TI, né, a tecnologia de informação e os recursos tecnológicos, e a questão pedagógica. E seria ali um intermediário. Ou o próprio professor, né, que estaria aí tendo conhecimento e absorvendo essas tecnologias como ferramenta que iriam, né, que vão facilitar o seu trabalho. Mas precisa aí de uma atualização profissional. Bom, mas será que o uso de toda essa tecnologia que nós estamos dizendo aqui não pode causar também uma dependência, as pessoas se tornarem dependentes tecnicamente de tudo isso? É o que nós vamos discutir no próximo bloco aqui no Ação Nacional. Fique com a gente.